Senhor presidente. Por favor, da tribuna, vereadora Andressa Marques. Nobres colegas, as pessoas que estão nos acompanhando daqui. Por favor, só vamos garantir o respeito a todos os vereadores e vereadoras. Todos estamos aqui, esse é um espaço de discussão democrático, mas com respeito a todos e a todas. Por favor, segue da tribuna a vereadora Andressa Marques. Obrigada, vereador Lucas. E queria começar parabenizando a comunidade, que tem sido muito persistente. E se os estudantes, as famílias, os professores, professoras estão vindo insistentemente para a Câmara, porque nós precisamos prestar atenção no que estão nos dizendo. Nós precisamos entender o que a comunidade quer nos mostrar quando ela diz que não quer que, nesse momento, se fechem os nonos anos, porque nós estamos falando de uma decisão que está atingindo, no momento, 15 escolas, mas nós sabemos que o projeto é para que isso seja ampliado. Então, a tendência é que mais coisas aconteçam, e essa decisão é uma decisão que ela acontece primeiramente nesse ano. Queria dizer, presidente Lucas, que sábado encontrei o prefeito Adiló lá no bairro Cruzeiro, Jardim dos Reis. Nós estávamos inaugurando a tarifa subsocial no loteamento, e o prefeito, enfim, veio falar comigo no final daquela ação, e ele veio me cobrar, vereador Libardi. Se sentiu no direito de, na frente de todas aquelas famílias que estavam lá, dizer que elogiar o nosso trabalho enquanto bancário do PCdoB, disse que nós éramos bons vereadores, mas que em algum momento a gente descarrilhava. E eu perguntei para ele, o que o senhor quer dizer com isso, prefeito Adiló? Ele falou e argumentou que nesse debate dos nossos anos a gente está usando de má fé, que a gente está fazendo um discurso que muitas vezes não é mentiroso, porque, na prática, ele diz que foi a solução e é a única solução que existe para resolver o problema das faltas de vagas na nossa escola. O que eu queria dizer para o prefeito Adiló, para o executivo, para os vereadores da base da oposição, é que o que precisa ficar bem claro, gente, é que essa é uma solução que existe e foi a solução que, optada pelo governo do Estado, é importante dizer que o governo do Estado também está nessa medida, junto com o governo municipal. Então, é a solução que eles optaram por fazer, mas não é a única solução. Nós já dissemos aqui semana passada, na reunião pública com a secretária, estava aqui o MP também, que nós podemos pensar, professor Saulo, na ampliação das salas. Nós podemos olhar para as escolas e ver o que não está sendo utilizado. Nós falamos também sobre a construção de outras escolas, mas a gente sabe que tem muito espaço nas escolas que não são utilizados. Então, será que não tinha outra solução? Importante ficar registrado isso. Não era a única solução, foi a solução que esse executivo, essa gestão, optou por fazer. Agora, comunidade caxiense, quando uma gestão municipal acha que fechar a escola é natural, que descontentar a comunidade é natural, que prejudicar a educação é natural, nós precisamos prestar muita atenção nisso. Eu já disse aqui por diversas vezes que nós deveríamos estar dedicando energia para ver como que a gente vai melhorar a nossa educação. Porque eu ouvi aqui da coordenadora da Quarta CRE dizendo que 30% dos estudantes do ensino médio não estão indo para a aula. Por que as escolas do ensino médio estão vazias, vereadores e vereadoras? Porque 30% dos adolescentes, dos jovens, não estão indo para a escola. O que vai começar a acontecer se a gente acabar com a possibilidade das famílias poderem ter uma escola boa, de qualidade, porque não pode ser qualquer escola, tem que ser uma escola de qualidade, perto da sua casa. Mais crianças vão deixar de ir para a escola. Nós não podemos encontrar e enxergar como natural crianças não irem para a escola, jovens não irem para a escola, escolas estarem fechando, escolas de má qualidade. Isso não é natural, são decisões de governo. Nós precisamos priorizar a educação e não só discurso. No discurso, tem que ser na prática. Portanto, a prática é o critério da verdade. A prática é o critério da verdade. E qual que é a prática que tem tido o governo Adiló?
Falta de diálogo com os vereadores, com a Câmara, está na capa do jornal de hoje. Os desgastes que nós já tivemos esse ano com o governo. Falta de diálogo com a comunidade, descontentamento para tudo que é lado. E aí a comunidade fala, pede, e a gente muitas vezes quer fechar os ouvidos e os olhos para o que as pessoas estão nos dizendo. Então eu queria propor aqui, o vereador Edson até conversou comigo semana passada, que o prefeito e o vice têm que receber a comunidade. Tem que receber a comunidade. Nós... Para finalizar, senhor presidente, ontem as famílias estavam ali na frente da prefeitura, os meus assessores estavam lá, depois eu e o vereador Libardi fomos conversar. Nós queremos uma reunião com o prefeito e com o vice para apresentar o nosso posicionamento e para dizer o que nós podemos fazer na nossa cidade. Nós queremos ajudar a buscar a solução, mas o que tem que ficar registrado aqui é que essa foi a solução encontrada pelo prefeito municipal. Nós não concordamos e nós achamos que tem que ser algo que priorize a qualidade da educação, priorize as nossas escolas, os nossos estudantes e o nosso futuro. Obrigado, senhor presidente. A sua palavra. Com a palavra...